Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Não perdemos uma vida, uma alma esta semana. Transferimos deste patamar terrestre para o patamar espiritual. Irmã Edith, não é? Fundadora do nosso trabalho aqui em Ceilândia, partiu para a glória esta semana. E agradecemos os irmãos que apoiaram e deram de si, não é? Para que tudo corresse bem. Então, expressão da igreja para a família é que Deus seja louvado em todos os lugares das nossas ações. Amém? Tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos fazer uma oração, curvando as nossas cabeças e pedindo a Deus que nos dê entendimento na sua palavra. Neste momento em que a palavra de Deus deve ser ressaltada, queremos que o irmão guarde a mensagem do Evangelho. Pai Celeste, te louvamos de todo o nosso coração pelas muitas bênçãos recebidas, das quais nós não merecemos. Mas estamos aqui para te agradecer, para te louvar, para te bendizer, para exaltar o teu santo nome, acima de qualquer nome, e comungar com aqueles que também estão a serviço desta obra, deste reino aqui na terra. Abençoe, ó Deus, a todos nesta noite, os nossos familiares e todos aqueles que estão envolvidos, empenhados nesta obra maravilhosa, que é a obra fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agradecidos. E todos dizem amém. Glória a Deus. Lendo uma das cartas do apóstolo São Paulo, logo no início da sua conversão, eu notei, claro, veio à mente, não é, uma ideia, vamos assim dizer, né, em ler a palavra de Deus, é que alguns cristãos são chamados para o serviço do reino, e nisto implica sofrimento. Entenderam? Alguns cristãos são chamados para se envolverem no reino de Deus, esta obra santa que nós estamos desenvolvendo, e muitos são chamados e se deparam com um verdadeiro sofrimento. E li a história deste homem, falando dessa ideia, lendo a história de um homem médico e a esposa também médica, o casal servindo a Deus numa igreja, mas o casal estava insatisfeito. Não era aquilo que ele queria, eles queriam. Eles queriam alguma coisa que realmente mostrasse o que? A presença de Deus potente, mais do que suficiente para desenvolverem aqui na terra. Então, este casal foi chamado por Deus para realizar o trabalho de sofrimento. O apóstolo São Paulo, vocês conhecem a história dele, que ao ele ser chamado para esta obra, o que é que aconteceu no primeiro lugar na vida do apóstolo São Paulo? Vocês sabem o que foi que aconteceu, não é? Ele ia num automóvel muito luxuoso, e deu uma derrapada e ele caiu do automóvel. Foi assim? Não, nem existia automóvel nesse tempo. O apóstolo São Paulo ia a cavalo e ouviu a voz do Senhor Jesus a chamá-lo para esta obra. E ele dedicou-se de corpo e alma a fazer a vontade do Senhor. Mas o sofrimento não arredou pé da vida daquele cristão. Todos os momentos da vida do apóstolo São Paulo, ele estava sendo desafiado para superar um desafio, para superar mais um desafio.
E nós chegamos à conclusão, pelo menos, cheguei à conclusão de que alguns cristãos são chamados por Deus para a obra, e se deparam com um verdadeiro sofrimento. Este casal de médico que eu me referi sentiu no coração de Deus, nos seus corações, sentiu a vontade de Deus de ir para, imagine só, ir para um país na África, um paizinho pequeno na África. Eu estou esquecido agora o nome do país, mas temos na África Angola, Moçambique, como? São muitos países na África, países pequenos. E ele foi chamado para eu queria dizer o nome desse país, mas estou esquecido. Esse casal foi chamado para ir pregar o Evangelho neste país, para lidar com crianças. Agora imagine só, lidar com crianças. Não tinha alimento para satisfazer a vontade ou ficar satisfeito, não é? Alimentado, o casal. E eles, no relato, eles dizem que comiam banana verde cozida. É bom? Então, o Jorge já comeu banana verde cozida. Lá no Ceará não tem alimento e foi preciso ele comer banana verde cozida. Eu vou experimentar, vou fazer uma experiência para ver que gosto é que tem, não é? Banana verde cozida. Então, esse casal foi para a África, Guiné-Bissau. Foi para a África para lidar com crianças. E uma das coisas que chegou até mim foi um pedido de ajuda, de auxílio, para eles construírem uma cerca para isolar o terreno que eles conseguiram lá nesta cidade. Construir uma cerca para isolar os vândalos. Quer dizer, lá não se pode deixar nada sem cobertura de vigia, de atenção, que desaparece. Agora me lembrei de um caso interessante aqui na nossa igreja. Para construir o primeiro barraco lá nos fundos, eu comprei, se eu não estou enganado, 4.000 tijolos. E mandei colocar aqui desse lado aqui, os tijolos, até chegar o pedreiro e trabalhar aquele negócio todo. Sabe o que aconteceu? Os tijolos sumiram. Os tijolos evaporaram. Quer dizer, aqui, na Ceilândia, num lugar maravilhoso como é o nosso, se aconteceu isso comigo aqui presente, não é isso nos anos 80. Então, este casal de médicos, indo para Guiné-Bissau, trabalhar com crianças, passando fome, chegou até a minha pessoa um pedido de ajuda, para amenizar um pouco o sofrimento, pedindo para fazer uma cerca em volta do terreno que eles conseguiram. Então, vocês estão vendo, o apóstolo São Paulo foi chamado para servir ao Senhor debaixo de verdadeiro sofrimento. Todas as fases da vida do apóstolo São Paulo, nós notamos que ele tinha um problema a resolver. Sofrimento. E nós damos graças a Deus, por estes que são chamados para a obra, com o emblema de sofrimento, damos graças a Deus. Parece incrível. Por quê? Porque sem estes, a obra não avançaria, a obra não se estabeleceria. Perdemos esta semana, ou como já disse, transferimos para outro patamar espiritual, uma das fundadoras que enfrentou dificuldades várias aqui conosco,
neste lugar. Então, vocês estão vendo, a palavra de Deus é clara em dizer que Deus precisa da nossa ajuda, do nosso trabalho. Deus poderia usar os anjos para a evangelização dos povos, mas Ele resolveu usar nós. Nós somos os escolhidos de Deus, somos, vocês vão ver daqui a pouco, mais do que especiais aos olhos do Senhor para realizar a sua vontade. Amém? Então, estamos aqui nesta noite com esta responsabilidade. Não sofrimento, não existe sofrimento quando se dedicamos à obra do Senhor. Não existe sofrimento, porque todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, muitos outros versículos da Bíblia consolam aqueles que dedicam espontaneamente, não é, o seu tempo, a sua vida para a obra do nosso Deus. A passagem que eu vou deixar na mente dos irmãos nesta noite está em Mateus, capítulo 18. Procure na sua Bíblia. Mateus, capítulo 18. Eu vou ler um trecho deste capítulo que começa no versículo 15. Mateus, capítulo 18, versículo 15. E tem um versículo nesta passagem que ressalta, não empolga aqueles que servem ao Senhor. Quem já achou, diga amém. Muito bem. Então, Mateus, capítulo 18, versículo 15. Veja a necessidade de você observar o que diz a Bíblia em relação ao seu viver, a sua vida cotidiana. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha o conselho que ele está dando. Se há algum desentendimento entre você e seu irmão em Cristo, chame ele particularmente e faça as pazes. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, é claro. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas inteligentes, experientes, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Esclareça aquela queixa, que surgiu. E nós estamos aqui deparando-se com, vez após vez, situações parecidas como esta. Irmã que deixa o seu filho aqui e o filho é maltratado e ela pensa que é a igreja. Não é. É outro que vem, junto com ele. E se ele não atender, dize-o à igreja. Quer dizer, em terceiro lugar vai a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, se ele não quiser ouvir a palavra de Deus, os conselhos do Evangelho, não tem lugar para ele na igreja. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida
por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Olha que coisa maravilhosa, o poder de Deus sobre nós, dando-nos a oportunidade de ter Deus presente em espírito e em verdade nas nossas reuniões. Onde estiverem 2 ou mais, nós temos muito mais de 2 pessoas aqui, então contamos com a presença de Deus em nosso meio. Amém? Isso é por demais, não é, satisfatório, abençoador para aqueles que participam de reuniões onde Jesus se faz presente através do seu Espírito Santo. Eu quero realçar esse versículo 18 que diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. É um poder extraordinário que Deus está colocando em nossas mãos na questão da decisão de vida ou morte. Eu digo para os irmãos que você precisa, se ainda não fez, faça com a máxima urgência um pacto com Deus de não se desligar dele em hora nenhuma, em hipótese alguma. Amém? Um pacto com Deus, já sabendo que onde estiverem 2 ou mais, Deus ali está presente. Você pode fazer um pacto com Ele de quê? De não deixar, de comungar com Deus em hipótese alguma. Se você ligar alguma ideia, algum propósito que é da vontade de Deus, é claro, se você ligar esse propósito aqui na terra, eu vou tomar o exemplo de uma extensão de eletricidade. Você ligar aqui na terra é um propósito para com Deus, você, e a outra extremidade, naturalmente, será ligada lá na usina elétrica espiritual. Estou usando essa, ilustração. Se você faz um propósito com Deus, e que propósito aqui é? Seja o que for, que se enquadre na vontade de Deus, se você ligar aqui na terra, a outra ponta dessa extensão vai ser ligada lá no céu. Amém? Não é pouca coisa, não é pouca coisa. É coisa muito valiosa para os que entendem esta travessia que nós estamos passando aqui sobre a terra. O que você ligar aqui na terra, de acordo, é claro, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus e com a orientação dada por Deus na sua própria palavra, se você ligar esta ideia aqui na terra, a outra ponta será ligada no céu. O que é que você quer mais? Somente praticar as ideias que sobrevêm sobre a sua mente para o quê? Exaltar cada vez mais o nome do Senhor. É com sofrimento que Deus lhe chamou? Não ligue, porque o propósito maior é a salvação sua e daqueles que estão à sua volta. Estamos aqui neste lugar já desde 1977, 78, não é isso, Wanda? Aqui neste lugar, nesta área. Estamos
desde 1978. Quantos anos já se passaram? Alguém que sabe matemática? Quanto? 43 anos já se passaram com o nosso envolvimento aqui nesta região, o que? Ligando na tomada terrestre a extensão que vai ser ligada lá na usina espiritual. Deus é por demais maravilhoso e gosta de nós de uma maneira tão, não sabemos expressar a bondade de Deus em relação a nós, porque nós desobedecemos a Ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, infinitamente. Não desobedecemos propositadamente, mas devido à nossa fraqueza como ser humano, nós desobedecemos a Deus vez após vez. E Deus, em vez de nos castigar, Ele nos perdoa e esquece aquilo que nós fizemos do desagrado dEle. Eu fui consultado semana passada, em casa. Como é o nome daquele sistema, Wanda? Da Sandu? Sandu não é Sandu. Como? UTI Vida. Né? Foi uma equipe de 2 médicos e uma enfermeira, para assistir, como diz o nosso querido irmão, o bom velhinho. O bom velhinho não estava nada bom, entendeu? Estava, capengando, como se diz. E a equipe chegou, examinou e fez aquelas histórias de médico, pressão de coração, de pulmão e tal. E disse para a minha esposa abertamente, não foi segredo, se ele não quiser tomar o remédio, dê uma chicotada nele. Pronto. Isso me encorajou a tomar qualquer remédio que aparecesse, não é, na prateleira lá. Mas disse abertamente, né? Se ele, o bom velhinho, não quiser tomar o remédio, tem um chicote de 3 pontas. Ele disse até que tem um de 3 pontas. Tem, Jorge, esse 3 pontas? Quem sabe é Wanda. Ainda bem que ela não encontrou esse chicote. Não é? Então, vocês estão vendo, Deus nos ama de uma maneira tão maravilhosa que perdoa-nos implicitamente, como se diz. Não é? Não há nada que impeça o perdão de Deus agindo em nossas vidas. E com esta leitura que nós fizemos, de versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Um propósito, me lembrei agora, de um dos nossos dizimistas. Se você olhar para a fragilidade financeira dessa criatura, você diz, não é possível receber, vamos assim dizer, receber dízimo de uma pessoa tão necessitada, mas recebemos, é claro. O propósito de Deus deve ser exaltado. Se você fez um propósito com Deus, propósito de ser dizimista, podendo ou não podendo, agindo corretamente, a outra ponta da extensão estará ligada lá na usina espiritual. Amém? Essa é a nossa visão do reino de Deus. Não queremos vantagens materiais, não queremos exaltação, não queremos glória, nada disso. O que nós queremos é o quê? É a felicidade sua como membro desta organização,
como eu já falei em ocasiões anteriores. Quem foi que fundou esta associação? Olha, eu chamando a igreja de associação. Quem foi que fundou esta associação? Foi quem? Jesus. Quem é que dá assistência permanentemente a esta associação? Dá assistência permanente. Se você ligar algum propósito bom aqui na terra, que agrade a Deus, e peça para ligar no céu, automaticamente a extensão será levada até a presença de Deus. Deus assiste a igreja através do seu Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja, nos anima, nos empolga nesta balbúrdia, vamos assim dizer, que nós estamos vivendo. E falar em balbúrdia, eu vou só dar uma palavrinha em relação à política, é que a política está tão desconectada, tão sem rumo, tão sem jeito para a gente visualizar um futuro melhor, que desanima. Ontem mesmo eu assisti uma entrevista de uma psicóloga, que ela disse, estão dizendo que falta dinheiro. Nós temos 1 trilhão e 200 bilhões reservado no Banco Mundial. Temos 1 trilhão e mais 100 bilhões de reais no cofre do BNDES. E, quer dizer, está faltando dinheiro e esse dinheiro guardado. Eu estou só argumentando, dizendo a balbúrdia que passa na nossa mente sem a gente saber realmente o que está acontecendo. Uma das coisas que me surpreende, e eu acho bom, é que o governo, o Bolsonaro, está dando apoio à linha evangélica cristã no Brasil. Amém? Seria ruim se ele fosse contra as igrejas cristãs evangélicas ou não. Então, ele está... Ontem mesmo assistiu uma cerimônia de uma Assembleia de Deus, não sei quantos milhares de pessoas, antes de ontem, não é? Pois é, a Assembleia de Deus. Então, vocês estão vendo que ele já demonstrou que é simpático a quê? Às Sagradas Escrituras. Já é meio caminho andado. Não estou dizendo que ele é o tal, que ele é o supra-suma, nada disso. Eu estou apenas enaltecendo o que eu acho de corajoso e, digamos, sensato. Realçar, em primeiro lugar, Deus e pedir a sua ajuda para o estabelecimento de uma nação cristã, sem protagonista, sem homofobia, sem nada que prejudique, não é, o outro que não pensa como nós. Então, estamos chegando ao final desta reunião, dando graças a Deus por todos vocês. Eu posso dizer que essa igreja está sendo sustentada na sua base, nos seus alicerces, nas suas necessidades. A igreja está sendo sustentada por você, meu irmão, minha irmã. Seja que maneira for como você está cooperando para o desenvolvimento desta obra, é você. Olha um propósito de Deus, ajudar o desenvolvimento da igreja, a outra extensão ligada no céu. O que você desligar aqui da terra, será desligado no céu. O que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. É a visão, não é? De um verdadeiro mundo espiritual, começando por aqui. Vamos para casa, iniciar uma nova semana debaixo da graça do Senhor, pedindo a Deus que nos dê saúde, nos dê entendimento, nos dê, não é, o que mais nós necessitamos. Pastor, eu estou necessitando de uma coisa muito especial. Eu digo, o que é, meu irmão? É uma pizza.
Olha, que coisa especial, uma pizza. Eu disse, eu vou arranjar para você uma sopa de caroço de abacate. Não sei se tem sopa de caroço de abacate, mas existe tanta ideia nova em alimentação que a gente fica, não é, sem saber o que é certo, o que é errado. Então, que Deus nos abençoe e nos anime, nos fortaleça diante da necessidade que é grande e é tumultuada a nossa vivência. Tudo isso é possível enfrentar com graça em nossos corações. Eu me converti com 22 anos de idade. 22 anos de idade, eu levantei a minha mão, aceitando Jesus como meu Salvador pessoal. E de lá até hoje, não tenho uma só reclamação, uma só, para dizer, por causa do Evangelho eu sofri, ou eu fui maltratado, ou eu fui espezinhado. Não. Esses anos todos, 40 e tantos anos, de gratidão a Deus, porque Ele me orientou e me ajudou a vencer os obstáculos do momento. E nessa conversão, a Wanda já estava ali por perto, me cheirando. Eu quero dizer isso para dizer que ela é fundadora também do trabalho da igreja, não é? Nossa, aqui em Sobradinho e em Ceilândia. Então, o pastor, presidente da nossa igreja, disse para mim, pastor, nós não vamos entregar mais igreja a solteiro, porque os solteiros andaram aprontando, não é, naquele tempo, isso em 1968, por aí assim. Ele diz, não vamos entregar mais igreja a pastor solteiro. E você é solteiro, então não vamos entregar a igreja a você. Ele disse, por isso não, eu dou já umas piscadinhas aqui, daqui, dali, parece uma candidata na hora, como se diz. Mas, graças a Deus, não foi preciso piscar nem nada, tudo chegou no lugar certo. Amém? Então, vamos ficar em pé e vamos dar graças a Deus por este momento de encerramento, 9 horas. Falta 8 para as 9. 8 para as 9 horas. Queremos que esse culto termine em 9 horas, para os irmãos não chegarem tão tarde em casa com tanta aflição. Meu sobrinho, ao entrar na garagem da casa dele, em frente ao colégio Praça do Relógio, como é o nome daquele colégio? Estela Maris. Ele mora em frente a Estela Maris. Ao entrar no carro, aliás, ao entrar na garagem, 6 horas, foi assaltado, tomaram o carro, tomaram todos os documentos, tudo. Ainda bem que não fizeram nada com ele. No outro dia encontrou o carro todo espedaçado. Agora, por que razão? A gente não entende, não sabe por que razão. Mas, para evitar isso, eu recomendo, não facilite. Não saia de noite, principalmente se você tem cachorro, andar passeando com cachorro de noite não é nada saudável. E quem tem cachorro aqui, levante a mão. Olha, tem uns 3 ou 4 que tem cachorro. Então, Wanda tem 3. Nasceram 2 lá esses dias. Então, nós vamos orar o Pai Nosso e dar graças a Deus por este momento abençoador na vida da igreja, quando nós colocamos a tomada no propósito de Deus aqui na terra, e este propósito está sendo encorajado lá no céu, na usina celestial.